A possibilidade de decretação de lockdown pelos estados em razão da Covid-19. Em 11 de março de 2020, a SARS-CoV-2 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Diante da ausência de vacina e de tratamentos efetivos, a recomendação da Organização Mundial da Saúde foi o isolamento social. O Brasil passou a adotar medidas emergenciais pelos prefeitos e governadores em estrito cumprimento às recomendações internacionais relativizando os direitos fundamentais individuais em prol da saúde pública. O primeiro caso registrado no Brasil aconteceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 2020. Em Santa Catarina, os primeiros registros aconteceram no dia 12 de março de 2020 em Florianópolis. Aqui temos uma explanação da situação dos casos em Santa Catarina em 23/9, com 208.900 casos confirmados e 2.686 óbitos. Em Florianópolis, estamos classificados em alto risco com 12.440 casos confirmados e 131 óbitos. Em 10 de abril de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou a Resolução número 1 de 2020, com recomendações de isolamento social e medidas protetivas para o combate à pandemia para os países signatários. Dentre as proposições dessa resolução, encontra-se a necessidade de ponderação entre as restrições dos direitos fundamentais, tendo como objetivo claro e temporário a luta contra a calamidade pública nos países. Na perspectiva do direito brasileiro, os direitos humanos eles foram construídos à ordem da Constituição. Os direitos fundamentais eles são classificados em dimensões ou gerações históricas dos direitos, como direitos de primeira geração, que tutelam as garantias individuais, civis e políticos, os direitos de segunda geração, que trazem o conteúdo das garantias sociais, e os direitos de terceira geração, que representam os direitos da coletividade. A não concretização dos direitos fundamentais implica o desrespeito à própria supremacia da Constituição. O grande problema da pandemia aqui no Brasil é a carência de espaços públicos de saúde para identificação e tratamento de todos os cidadãos. Aqui podemos identificar já uma deficiência na efetividade do direito fundamental à saúde. No Brasil, o sistema constitucional da crise é composto de uma série de mecanismos e regras procedimentais constitucionais de exceção, que devem ser analisadas para sua decretação, bem como deve ser mensurado sobre o prisma legal, os pressupostos e o marco temporal para sua aplicação dentro do Estado do Direito brasileiro. O sistema constitucional de crises ele encontra amparo nos artigos 136 a 141 da Constituição, que contempla os seguintes regimes jurídicos excepcionais: o estado de defesa e o estado de sítio. Esses regimes jurídicos possibilitam a adoção de medidas temporárias que buscam a solução da crise vivenciada que não é possível de resolver pelos meios ordinários. No panorama, a pandemia do SARS-CoV-2 enquadra-se na situação de calamidade pública. E, dentre outros importantes marcos legais, o Brasil editou a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública das pessoas infectadas em quarentena, o estímulo às atividades remotas de trabalho e aprendizagem, bem como a adequação das leis comerciais. O lockdown é uma medida de polícia administrativa que nada mais é do que uma das modalidades do poder de polícia atribuído à administração pública. Conforme lição de Marçal Justin Filho, o poder de polícia administrativa é a competência para disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização de direitos fundamentais e da democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Um dos aspectos mais relevantes para o trato da possibilidade de se instituir um lockdown é a necessidade de sua instituição pela lei. Todo ato do poder de polícia depende de prévia autorização legislativa. A primeira decretação de lockdown no Brasil foi nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, todos localizados no estado do Maranhão, por força de decisão judicial anunciada em 30 de abril de 2020, em sede de ação judicial interposta pelo Ministério Público local, que apontou 4 fundamentos. O primeiro é a ocupação total dos leitos de UTI, a segunda seria uma falta de transparência das informações, a terceira seria uma previsão no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do lockdown como medida não farmacológica, e a quarta e última necessidade de assegurar a saúde coletiva conforme determinação legal.
Após a Prefeitura de Tubarão, no sul de Santa Catarina, decretar lockdown para conter o avanço do novo coronavírus, prefeitos de 17 cidades da região assinaram uma resolução se comprometendo a replicar a medida nas demais cidades. As medidas duraram 9 dias e todas as atividades não essenciais foram suspensas. O lockdown passou a valer no dia 16 de julho nos 18 municípios da região da Associação dos Municípios da Região de Laguna, Murel, que inclui Tubarão, Laguna, Braço do Norte, que foi um dos primeiros focos da doença no estado, Imbituba e cidades vizinhas. Em 1º de junho, o governador Carlos Moisés emitiu o decreto número 630, que trata da regionalização das decisões para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. É um decreto que tem uma maior flexibilização. Vale ressaltar que em 8 de junho o transporte coletivo voltou a circular nas principais cidades catarinenses. Nessa data, o número de infectados já passava de 13.228 mortos. Esse aqui é o decreto número 630 do Estado, e o artigo 9º ele fala que cabe aos entes municipais a deliberação a respeito do funcionamento de atividades públicas ou privadas em seus territórios. Esse aqui é o decreto de número 5.137 da cidade de Tubarão, e o artigo 2º fala que o lockdown durou 9 dias. Esse aqui é um decreto de número 2.572 da cidade de Urubici, e o artigo 1º fala que o lockdown durou 7 dias. Esse aqui é o decreto número 111 da cidade de Bom Jardim da Serra, e assim como Urubici, também durou 7 dias. Para finalizar, gostaríamos de enfatizar que a conjuntura da crise do coronavírus não pode oportunizar a construção do perigoso discurso segundo o qual os tempos atuais exigiriam o reconhecimento de uma constituição de emergência, mediante uma jurisprudência de crise, embasando a suspensão ou a restrição desproporcional dos direitos individuais, bem como a normalização de eventuais abusos de poder por parte dos governantes, como se a Constituição Federal de 1988 tivesse sido suspensa.